tarde. Rodoviários suspendem paralisação prevista para o dia 1º de maio. Chuva causa alagamento na MA 201. E veja também, mais de 100 mil eleitores ainda não realizaram o recadastramento biométrico. O Repórter Maranhão está começando agora. Uma boa notícia para os usuários de transporte coletivo de São Luís. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, está descartada a possibilidade de paralisação no dia 1º de maio. A categoria vai aguardar a realização da audiência pública com empresários e Ministério Público do Trabalho, que deveria ter sido realizada ontem, mas foi adiada para o dia 6 de maio. Em vez de acordo, impasse. Assim estão as negociações entre os sindicatos dos empresários de ônibus e o sindicato dos rodoviários. As duas categorias reuniram-se pela última vez no dia 8, quando, em nota, os empresários anunciaram a impossibilidade de atender às reivindicações dos trabalhadores e ainda convocaram a Prefeitura de São Luís para participar no debate sobre o setor de transporte público, uma atividade que estaria inviável economicamente e acumulando déficit há 6 anos. Hoje, um motorista de ônibus ganha um salário em torno de R$ 1.300 e o cobrador cerca de R$ 800. A reunião entre rodoviários e empresários de ônibus, que teriam intermédio do Ministério Público do Trabalho, foi adiada mais uma vez. Um possível encontro de negociação talvez ocorra no dia 6 de maio, mas a data ainda está indefinida. Os rodoviários reivindicam 16% de reajuste salarial e a redução da carga horária, de 7h20 para 6 horas. Tendo em vista que a gente viria para cá, para uma reunião, para a gente ficar aqui, se desgastar com isso e sair daqui sem uma resposta concreta para que pudesse chamar a categoria para discutir, a gente resolveu pedir o adiamento dessa reunião. O representante dos rodoviários afasta a possibilidade de uma paralisação esta semana. A gente descarta a possibilidade de paralisação dia 1º de maio, por tudo isso que eu já disse aqui. Poderia se dar esse movimento dia 1º, caso a gente tivesse feito a reunião hoje, a mediação hoje, não tivesse avançado, a gente poderia estar chamando a Assembleia para a gente estar fazendo um movimento de advertência, qualquer tipo, no dia 1º. Mas no momento agora a gente descarta isso, tendo em vista que existe já um indicativo de uma nova audiência para o dia 6, assim também como existe o indicativo de uma reunião com a Prefeitura. Com as fortes chuvas que caíram na tarde desta segunda-feira, o rio Paciência transbordou e alagou a MA 201, que dá acesso a São José de Ribamar. O resultado foi muito transtorno para quem precisou passar pelo local. A estrada que liga São Luís a São José de Ribamar já é conhecida pelo grande número de acidentes registrados no local. E com a quantidade de água na pista, formou-se um enorme engarrafamento. Carros, caminhões, bicicletas e até carroças tentavam vencer a força das águas. E mesmo veículos de grande porte tinham dificuldades para circular no local. A atenção precisou ser redobrada para trafegar pela estrada, pois além da falta de visibilidade provocada pela chuva, em alguns trechos os motoristas só podem usar apenas uma faixa para evitar cair nos buracos. As galerias existentes na área não atendem às necessidades de vazão da água e, segundo os moradores, a situação é recorrente. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura informou que acionou a empresa responsável pela manutenção da estrada, MA 201, e que já foram iniciados os trabalhos no trecho próximo à Forquilha e que hoje começam as obras nas imediações do bairro Lima Verde. E em um dos bairros mais antigos de São Luís, os moradores convivem com o perigo causado por bueiros sem tampa e falta de asfaltamento de uma das ruas. Buracos nas ruas, galerias de esgoto abertas, esses são alguns problemas enfrentados pelos moradores da rua Caminho da Boiada, no centro de São Luís. Na Travessa João, a situação é alarmante. A rua se transformou em um buraco gigantesco causado pela erosão do solo que se encontra em cima de uma galeria de esgoto. Devido à galeria estar entupida, a pressão da água suspende as pedras e fica do jeito que está aí, assim, pedregulho. Então, tem 30 anos, eles têm que tirar, remover as pedras e para poder ficar mais tentando sem encher de novo, porque deu uma pequena chuva, outro dia encheu todas as casas aqui na Macauba aqui. Todas as casas, numa chuvinha de mais ou menos um espaço de 30 minutos de chuva, encheu todas as casas. Enquanto não remover essas pedras e fazer uma limpeza na galeria,
sempre vai ser e cada vez mais vai piorar muito mais. Moradores relatam que recentemente este poste foi instalado no local e corre o risco de cair por causa da erosão do solo. Além disso, diversos bueiros estão sem tampa, deixando o esgoto à mostra e um forte mau cheiro no local. É demais, não tem como reclamar, isso aí já perdi até as contas, já fazer ofício, tudinho reclamando. Esta professora afirma que mora no local há mais de 30 anos e o problema nunca foi resolvido pelas autoridades. A última chuva que houve, quase levava os carros, que fica aqui, se colocar um carro, vai. Então, e a pessoa também, não é? E esse buraco, isso aí eu já estou 45 anos já residindo aqui e não tem melhora. Procurada pela nossa produção, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos não se manifestou sobre os problemas mostrados na reportagem. Já a SEMAR informou que irá enviar uma equipe para analisar a situação do poste. Faltam poucos dias para que os eleitores de São Luís possam regularizar o título de eleitor. O prazo termina no início de maio e quem perder o prazo ficará impedido de votar, além de arcar com outras penalidades. 7 de maio é o último dia para os eleitores regularizarem seus títulos junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Como o voto é biométrico, com os eleitores sendo identificados pelas digitais, as pessoas precisam ir necessariamente até o TRE, levando a carteira de identidade ou outro documento original, além do comprovante de residência. Os homens que estiverem tirando seu primeiro título devem levar ainda o certificado de reservista. Já quem esteja pedindo transferência de domicílio eleitoral deve comprovar que mora há pelo menos 3 meses na cidade. É possível agendar os atendimentos pela internet, na página do TRE ou pelo telefone no 0800 98 500. Seu Jorge define em uma palavra a velocidade do atendimento. Rápido, bem rápido. Em São Luís, segundo a coordenadora de atendimento do TRE, 130 mil eleitores ainda têm pendências. Ela teme por imensas filas nos últimos dias. Não deixe realmente para a última hora, porque hoje você está vendo que não tem, as cadeiras estão todas vazias, como você já falou, né? E nos últimos dias não vai ter nem lugar para ninguém sentar, porque vai estar tão cheio que vai ficar meio difícil a gente vai tentar dar o melhor atendimento possível, mas é quase que impossível. Os eleitores com os títulos cancelados podem receber uma série de penalidades administrativas, como não tomar posse em cargo público. Além disso, não poderão votar nas eleições deste ano, em outubro. Para o estudante de Ciências Sociais, a democracia brasileira precisa se aperfeiçoar. Eu acho que o modelo político e democrático brasileiro não deveria nos obrigar a votar, né? Mas eu acho fundamental, né? É uma das ferramentas, não é a única e não, talvez a não mais importante, mas uma das ferramentas de controle social e de controle político no país. Já a dona Maria Domingas comemora a reconquista do seu direito. Quando que foi a última vez que a senhora votou? Só olhando aqui no papelzinho, que eu não sei assim não. Por que a senhora decidiu regularizar agora a situação? Por um caso de nossa cidadania, né? Para a gente ser hoje uma cidadã e procurar também a melhoria do nosso país. E veja no próximo bloco, crianças soropositivas participam de projeto Ciranda dos Sonhos. É logo após o intervalo. Agora são 12h39. Crianças e adolescentes que moram na Casa Sonho de Criança estão participando de oficinas de leituras, dança e música. O projeto Ciranda dos Sonhos faz parte do Instituto Brasileiro de Políticas Públicas e tem o objetivo de estimular os pequenos, ajudando a minimizar o sofrimento das crianças soropositivas. Os brinquedos, os livros infantis e os desenhos denunciam a presença de crianças. Elas se divertem com os voluntários que trouxeram novas histórias e atividades. E nessa rotina lúdica, elas ainda não se dão conta da realidade que as levaram até a Casa Sonho de Criança. São soropositivas, filhos de soropositivos. A Casa Sonho de Criança foi fundada há 17 anos e hoje atende cerca de 400 crianças e adolescentes. Eles são encaminhados à saúde e à educação pública, recebem medicamentos, refeições, aula de reforço e, principalmente, amor. O que você aprendeu hoje? Um bocado de coisa de pintar.
e também de fazer dever, que eu adoro. A primeira impressão que eu tive foi que eles estavam um pouco tímidos, né? Mas assim, a gente foi tentando, chegando com um com o outro e fazendo aquele contato e eles se soltaram, né? Aí no final todo mundo já conversava, já contava as próprias histórias, já se apresentava, né? Eles já queriam, chamavam a gente para interagir com eles, né? O IBRAP, Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, através de voluntários, iniciou várias oficinas. A primeira foi de leitura. A cada sábado será trabalhado um tema diferente. Música, teatro, danças e passeios turísticos. São crianças em situação de vulnerabilidade e elas são vítimas do preconceito. Então, a ação social Ciranda dos Sonhos, ela traz essa oportunidade para as crianças terem a oportunidade de participar de atividades lúdicas, de educação e lazer, já que elas vivem praticamente reclusas aqui dentro dessa casa. Este adolescente de 15 anos mora no lar desde os 2. Os pais faleceram vítimas do HIV e ele começa a sentir o preconceito. Como é que você enfrenta isso no dia a dia? Eu enfrento muita coisa. Muito preconceito. Eu acho que às vezes até dentro da própria casa tem preconceito. Que a família não sabe, não tem informação e é como acontece. Há quase 30 anos no Brasil, irmã Mônica, que é canadense, viu o sonho de um lar para crianças soropositivas se transformar em realidade. Para ela, a casa tem a função de ressocializá-las, buscando seus direitos e elevando a autoestima. Com esse trabalho, com os exercícios, com pessoas que vão fazer teatro, essas animações são muito importantes porque eles precisam sentir que são igual a qualquer outro, que são capazes com qualquer outra criança e que pode viver normal com qualquer outra pessoa, adulto e criança. De acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior podem ser incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. A medida deve aumentar o número de adoções de crianças mais velhas e de grupos de irmãos. Esse é o assunto da entrevista de Roberto Fernandes. O Conselho Nacional de Justiça divulgou medidas para facilitar a adoção internacional. Para que nós possamos compreender melhor o que representam essas medidas, nós convidamos o juiz da Vara da Infância e da Juventude, José Américo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, José Américo. O senhor considera avanço essas medidas anunciadas pelo CNJ? Seguramente é um avanço já esperado, não só pelas pessoas de outros países que vêm adotar no Brasil, mas pela própria comunidade jurídica. A tendência é haver uma desburocratização maior nesses procedimentos, porque hoje em dia a adoção por estrangeiros ela é muito burocratizada e isso dificulta a inserção daquelas crianças ou adolescentes que precisam de um lar substituto e que por algumas condições de preconceito ainda na sociedade, que ainda existe lamentavelmente, elas não conseguem adoção em território nacional. Em que aspecto fica mais célere esse processo? Porque, veja bem, na atual sistemática, para um estrangeiro adotar no país, ele tem que vir com todo o cadastro dele, toda a vida social, psicológica, financeira analisada por um órgão de origem. Certo. Na França, na Itália, na Alemanha, enfim. Ele tem que vir encaminhada por um organismo internacional, e esse organismo internacional ele tem que ter a permissão do governo federal para atuar em território nacional. Então, até o próprio advogado que vai postular em nome desses pretendentes, ele tem que ser autorizado pela Polícia Federal. Então, há todo um arcabouço formal hoje que acaba retardando e dificultando essa adoção. Então, a tendência é mitigar essa exigência e, um primeiro momento, a ideia é que a própria autoridade central brasileira ela avalie essa regularidade do organismo internacional e, num processo muito mais simplificado, autorize, se tiver presente os pressupostos da autorização, para aquele casal, aquela pessoa adotar em território nacional. Essa quebra dessas formalidades não significa os cuidados necessários, o fim dos cuidados necessários para evitar possível tráfico de crianças? Não, em hipótese alguma. Essas mudanças não significam que
será livre a adoção em território nacional. Não, significa que esse processo deverá ser mais simplificado. O principal objetivo é inserir no cadastro nacional os pretendentes estrangeiros. Então, isso vai ser uma poderosa ferramenta de busca, ou seja, nós vamos ter critérios... É um cadastro, né? Porque o que acontece? Nós vamos ter procedimentos, nós vamos ter verificações lá e aqui para avaliar as condições subjetivas da pessoa que vai adotar ou do casal que vai adotar. E o que o Conselho quer nesse momento que haja na Justiça da Infância? Que os pretendentes estrangeiros passem a integrar o cadastro nacional de pretendentes brasileiros. Isso é um grande avanço. A questão é que a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele exige um cadastro próprio para os nacionais e outro cadastro próprio para os estrangeiros. Com os pretendentes estrangeiros, a possibilidade de adotar crianças maiores, né, porque aqui a preferência dos nacionais são os bebês, é maior? É sim, porque, na verdade, o que se percebe a regra geral hoje que a Justiça da Infância segue é buscar pretendentes a nível local, não havendo a nível da região para manter a identidade cultural, não havendo a nível de todo o país, a gente procura no Banco Nacional, do Cadastro Nacional de Adoção, e esgotado as tentativas em território nacional, aí se parte para a adoção internacional como última tentativa de inserção familiar. Então, o que acontece? O pretendente estrangeiro, ele tem um perfil de busca de criança, adolescente bem diferenciado. Geralmente, eles querem até crianças especiais, inclusive, para cuidar, para tratar, entendeu? Nós tivemos casos de crianças hiperativas adotadas, grupos de irmãos adotados com uma faixa etária, já que os pretendentes brasileiros não procuram. Então, a gente bate em cima desses preconceitos, dessa realidade, mas ela melhorou, houve se tornou mais dissolvida em função das campanhas da Justiça da Infância. Mas ainda existe, a gente não pode negar. E também a questão das crianças afrodescendentes, que também as pessoas estrangeiras, elas acolhem com muito calor. Então, assim, aqui no Maranhão, graças a Deus, a gente não teve nenhum caso de uma adoção por estrangeiros problemática. Todas as que foram feitas nos últimos 10 anos foram bem-sucedidas. Bem-sucedidas, e a gente até acompanha hoje em dia, troca informações, e-mail, via internet, Facebook, e estão todos muito bem. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso. Voltamos com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. São Luís amanheceu com sol e muitas nuvens. Confira agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina tempo nublado e formação de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Caxias, predomina tempo nublado e formação de chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Balsas, predomina céu encoberto com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. E veja a seguir, nutricionista dá dicas para quem opta por fazer as refeições fora de casa. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 51 minutos. Optado por fazer as refeições fora de casa. A aposta é na praticidade, principalmente para quem trabalha o dia todo. Mas será que essas refeições podem ser consideradas saudáveis? A repórter Luanda Belo foi a alguns restaurantes acompanhada de uma nutricionista que analisou os pratos. Confira o resultado. Diante do corre-corre de todo dia, é cada vez mais comum fazer as refeições fora de casa. Prato feito, fast food, self-service, há várias opções para o almoço. Mas será que dá para ter uma alimentação saudável comendo na rua?
Almoçar no self-service é a primeira opção para quem quer fazer uma refeição rápida. Esse tipo de restaurante tem a vantagem de oferecer todos os grupos de alimentos. Há uma enorme variedade de frutas, legumes, hortaliças, carboidratos, proteínas de origem animal e vegetal preparada das mais diversas formas, do grelhado ao empanado. Escolher a forma mais saudável só depende de cada um. Você costuma comer fora sempre? Sempre, uns 6 dias por semana. E você tem uma preocupação em fazer uma alimentação saudável, balanceada? Na maioria das vezes, não. Bom, então vamos fazer um desafio agora. Você vai fazer um prato, tá? Para ser analisado pela nutricionista, ok? Perfeito, vamos lá. Rosângela, esse é o prato do Alessandro. Qual a sua nota para ele? Então, de 0 a 10, eu poderia dizer que o Alessandro, assim, pontuou um 6 aí, né? Mas Por quê? um 6 no quesito nutrientes. Se a gente fosse perguntar, Rosângela, que tipo de prato? Esse é um prato hiperproteico. Olha a quantidade de carne que ele colocou. Então, a gente tem tanto origem aqui, tem um frango e tem uma carne vermelha, tá? O carboidrato, ele não pecou muito, tá? Tá até de parabéns pelo consumo quantitativo de carboidrato que a gente está verificando no prato dele, onde ele também deu a opção de uma batata, tá? E aí ele tem uma variedade, são do mesmo grupo, mas o quantitativo é bem considerável. A lembrança lá do queijo, ele lembrou do queijo. Não é comum termos o queijo no nosso prato do dia a dia, mas a gente lembra que ele é um grupo lácteo, né, dos leites e derivados, está perto do grupo das carnes. Então, nesse quantitativo, digamos que ele estaria em equilíbrio nessa variedade de nutrientes. Fomos também a um restaurante popular, onde a refeição custa apenas R$1. Apesar do preço, encontramos uma boa variedade de alimentos: arroz, feijão vermelho, feijoada, salada, farofa, banana e suco. Rosângela, estamos aqui num restaurante popular. O que você achou do cardápio oferecido? Então, observa-se uma variedade de alimentos que compõem um prato saudável, desde carboidrato, onde consta o arroz e a farinha, como o feijão, né? As leguminosas fazem parte. Interessante que houve 2 tipos de escolha de feijão, verduras e hortaliças, além de frutas e o próprio suco. Quantas vezes por semana? Eu venho pra cá todo dia. Todos os dias? É. Então, olha só, a gente está aqui com uma nutricionista que vai avaliar o seu prato. O que a senhora pode dizer desse prato? Então, é um prato que já tem a composição de alimentos importantes na alimentação saudável, mas é importante observar que a feijoada é um prato, uma preparação calórica, sem contar com o excesso de gordura saturada que ela contém. Então é importante que no momento de um consumo de um prato desse tenha o apoio das hortaliças, das verduras e da própria fruta, como ela colocou. A senhora costuma almoçar fora quantas vezes por semana? Eu venho todo dia aqui. E a senhora tem a preocupação de ter uma alimentação saudável, escolher o tipo de alimento que a senhora vai consumir? Não, porque a comida daqui é boa, entendeu? E é nutritiva. Então, olha só, a nutricionista vai dar uma olhadinha aqui no seu prato e vai ver se a senhora fez boas escolhas, tá? Então, ela optou por uma variedade de alimentos que tem como oferta aqui na alimentação popular. E aí a gente observa verduras, tá? Como tomate, a gente tem aqui cenoura. E aí é uma variedade de hortaliças que auxiliam no prato saudável. Comer na rua pode ser tão saudável quanto comer em casa. Equilíbrio é a palavra-chave. Afinal, é possível encontrar boas alternativas para todos os gostos e bolsos. O Instituto do Desenvolvimento do Poder Marítimo do Maranhão está realizando uma exposição para celebrar os 160 anos de nascimento do patrono da instituição, o Almirante Belfort. Manuel Inácio Belfort Vieira, nascido em São Luís a 30 de abril de 1854, reservou para a história do Brasil e da Marinha o cargo de ministro e almirante, além de ter governado o Maranhão várias vezes. Em comemoração aos 160 anos do nascimento do Almirante Belfort, o Instituto do Desenvolvimento do Poder Marítimo do Maranhão, IDEPOM, organizou uma exposição comemorativa, na qual as potencialidades da carreira militar são evidenciadas. Principalmente os estudantes, para os vultos, as pessoas ilustres maranhenses que se destacaram
no Brasil e no exterior. Na trilha da memória resgatada, o senhor Fernando, nono neto em linha reta do herói Jerônimo de Albuquerque, ressalta a importância destes vultos históricos. Nós somos descendentes de um herói nacional, conquistador do Maranhão, um dos conquistadores do Rio Grande do Norte e, conforme demonstrou a professora Maria de Luz Lauanda Lacroix, e como os historiadores dos séculos 17, 18 e 19, e alguns também do século XX, fundador da cidade de São Luís, do Maranhão. A exposição segue amanhã no Casarão da Gente do Mar, localizado na rua Saavedra, centro de São Luís. Agora o futebol. Começou a venda de ingressos para o jogo entre Sampaio Corrêa e Oeste pela terceira rodada da Série B, que será disputada sábado às 9 da noite no Estádio Castelão. As entradas para os setores 1, 2, 3, 5 e 6 custam R$ 20, setor 4 a R$ 40, a cadeira coberta a R$ 50. Os sócios torcedores do Sampaio têm direito a 50% de desconto. Ingressos de meia entrada para estudantes e idosos serão vendidos a partir de quinta-feira nas bilheterias dos estádios Castelão e Nilzinho Santos. Vale lembrar que o Sampaio teve o melhor público da primeira rodada, com cerca de 15 mil torcedores na derrota para o Paraná. E a terceira rodada da Série B começa hoje em partida isolada entre Bragantino e Portuguesa. A partida começa às 9h50 da noite em Bragança Paulista. E quem gosta de arte poderá contar a partir desta noite com mais um espaço cultural na região metropolitana de São Luís. A Casa d'Arte, localizada na Estrada da Raposa, será inaugurada hoje. As telas de Raurício Barbosa, que compõem a exposição Superfícies, é uma entre tantas atrações que aguardam o visitante da Casa d'Arte. A sede do Instituto Maranhão Sustentável, associação de direito privado sem fins lucrativos, está localizada na Estrada da Raposa e busca, na parceria entre arte, cultura e negócios, virar uma referência em criatividade. É um desafio porque é para as pessoas perceberem esse novo modelo e concretizarem. Então, a casa está preparada para concretizar essas novas relações de parceria, de cooperação para criatividade e inovação. O novo centro já dispõe de loja de artesanato, salas de capacitação, área de vivência, bar e palco livre para os shows, que logo na inauguração marcarão a realização de um sonho. A casa é como se fosse essa equação que soma e multiplica. E depois que ela multiplica, ela começa a distribuir. E essa distribuição é para todos os artistas, sem nenhum tipo de classificação. Qualquer artista que tenha uma arte para mostrar que tem o seu trabalho, para mostrar que tem o seu suor, a casa tem de portas abertas. Essa é o Casa d'Arte. Nesta terça-feira, a programação cultural inclui várias atrações que se estenderão até a próxima quinta. A partir do dia 29, a gente já tem uma programação com salão de poesia, com shows do Luiz Lima, com show do Totti, show do Nato Silva. E também tem uma exposição que já está fixa na casa, que vai até junho. Na sexta-feira a gente faz o encerramento da nossa inauguração, que é uma inauguração com uma programação, né, na semana toda, com o show da Tita Parra, com as Afros e com o Maratuque, que são grupos daqui, o Latimpana, esse grupo chileno. Depois dessa vivência, essas trocas de experiências que eles vão ter aqui na casa, a gente encerra no Teatro João do Vale, aberto ao público, com ingressos a preços populares, mostrando esse resultado desse intercâmbio cultural que a casa realizou. A inauguração da Casa d'Arte começa a partir das 8 da noite e a entrada é gratuita. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.